bom dia. Pedimos desculpa por esse atraso. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é prosseguir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outras e outros para fazer de um outro modo. Paulo Freire. A gente inicia hoje, então, dia 20 de maio, ciclo de palestras online da Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire. Eu sou Lívia de Souza Vidal, pedagoga, e a gente vai iniciar com a temática saúde e vai dar prosseguimento com as temáticas serviço social, família, justiça, segurança e outros temas que estão sendo indicados no link, pela inscrição de vocês. Então, a gente agradece e deseja que seja um ótimo momento para todos nós, todos nós. Nós vamos convidar a doutora Eliana Souza e Silva e a doutora Cristiane Zeituni, duas profissionais do DEGAS, do departamento, para falarem conosco sobre o protocolo de saúde do Covid-19 dentro do departamento. Beleza. Onde é que vai conhecer? E a nossa apresentação a gente. Senhoras. Bom. Bom dia. Eu gostaria de agradecer ao convite da Escola Socioeducativa para estarmos aqui nesse momento, para tratarmos desse tema tão importante, do enfrentamento dessa pandemia, que atravessou nossas vidas, mudou as nossas rotinas e fez com que tivéssemos que reposicionar o necessário em a construção de respostas imediatas e de tomadas de decisões sempre basadas na ciência, na saúde, nas evidências técnicas e também nas considerações, nas orientações das autoridades sanitárias. Então, nesse sentido, com a coordenação técnica aqui da Eliana Silva, que é médica, e que está ao longo desse tempo que eu estou à frente da coordenação de saúde, vem organizando e orientando todo o trabalho na linha da saúde, e também eu podendo contar com a atuação de uma equipe multiprofissional extremamente competente, fez então com que a gente venha conseguindo reordenar o nosso trabalho e enfrentar esse momento tão delicado dentro do sistema socioeducativo. Então, inicialmente, eu vou apresentar o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, porque eu sei que tem um público que talvez não conheça o sistema socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou apresentar brevemente. Pode passar, Emerson, aqui as apresentações, que agora vocês vão estar aí no vídeo. Então, o DEGAS ele é um órgão da Secretaria Estadual de Saúde de Educação, que é responsável por execução e acompanhamento da internação provisória e das medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade. Pode passando a apresentação. A faixa etária dos adolescentes é de 12 a 18 anos,
excepcionalmente até 21. Né? O marco legal, né, que pauta o nosso trabalho, né, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que regulamenta a execução das medidas socioeducativas, né, enquanto uma política que visa a articulação dos diferentes setores do sistema de garantia de direitos, todas as legislações do Sistema Único de Saúde, né, e principalmente, né, com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente, que é a PNASARE, né, que redireciona e que, através de critérios e fluxos de adesão e operacionalização da atenção integral à saúde do adolescente. Né? No estado do Rio de Janeiro, a implementação dessa política tem promovido discussões importantes para a qualificação da atenção à saúde desse adolescente privado de liberdade, né? Dando visibilidade a esse adolescente que são segregados e que ficam à margem das políticas públicas. Né? Então, é importante ressaltar, né, que a prática do ato infracional ele não anula a condição peculiar do adolescente enquanto pessoa em desenvolvimento e portadora de direitos. Né? É imprescindível o respeito à sua integridade física e mental, o enfrentamento do estigma e preconceito e a garantia da integralidade do cuidado, né? Sempre pautado na lógica que rege o trabalho socioeducativo, né? Que é a incompletude institucional, a intersetorialidade e a desinstitucionalização do adolescente. Né? Nós sabemos que, historicamente, o Brasil ele vem pautando o trabalho muito na institucionalização. Né? A reforma psiquiátrica foi um grande avanço, né, em apontar a importância da desinstitucionalização e de poder, né, trabalhar na perspectiva da promoção da cidadania, na promoção de direitos, né, que vá no sentido oposto da segregação. Né? Então, são 9 unidades de internação e de privação de liberdade, né, que são os centros socioeducativos, 15 unidades de semi-liberdade, que estão distribuídas por 13 municípios. Né? As unidades de internação concentram a maior parte aqui na Ilha do Governador, e temos uma unidade em Campos, Volta Redonda e Nova Friburgo. Né? E os centros de recursos integrados de atendimento ao adolescente, que são de semi-liberdade, estão distribuídos por 13 municípios. Né? Barra Mansa e Macaé são mistos, né? E Nilópolis é uma unidade feminina de semi-liberdade. Né? E uma unidade de internação provisória feminina, nós temos apenas uma aqui na Ilha do Governador. Né? Então, temos uma coordenadoria de saúde, né, a qual eu estou à frente, que coordena todas as ações de saúde, né, dentro do estado do Rio de Janeiro, na implementação dessa política de atenção integral à saúde do adolescente. Então, aí tem um pouco o mapa do Rio de Janeiro, como é que do estado, né, como é que essas unidades estão divididas. E o outro aspecto, então, né, assim, depois que eu apresentei brevemente o sistema socioeducativo, né, então eu gostaria de falar um pouco como é que foi, né, que surgiu para a gente, né, essa questão da pandemia, né, um breve histórico aí, né. Então, em 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde declara o estado de emergência em saúde pública e a importância internacional, né, por doenças respiratórias causadas pelo Covid-19. Só que nesse momento, a gente não tinha dimensão, né, do que iríamos enfrentar mais adiante. Em março, o Ministério da Saúde então, publica, né, uma portaria que dispõe aí, né, que estabelece as medidas de enfrentamento de emergência em saúde pública, né, e nesse mesmo momento tem o decreto estadual do Rio de Janeiro instalando um gabinete de crise. Né, e é publicado então ainda, né, uma edição especial desse decreto, né, que vai, então, colocar aí a emergência em saúde pública dentro do estado do Rio de Janeiro, já com uma transmissão comunitária desse vírus. Então, com isso,
nós tivemos, então, que reposicionar o nosso trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho qual foi o efeito disso, da rotina do nosso trabalho e qual foi a organização, né, que dentro de todas essas orientações, né, tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria Estadual de Saúde, né, nós tivemos, então, que implementar aqui dentro do sistema socioeducativo. Então, agora eu vou passar a fala para a Eliana, pela doutora Eliana, que vai falar um pouquinho, né, de como que estruturamos esse trabalho e que estamos podendo hoje, né, recolher um pouco o efeito disso, né, na medida em que não estamos com nenhum adolescente contaminado. Bom, meu nome é Eliana, eu sou a coordenadora do cuidado de saúde integral do adolescente do Sistema Socioeducativo aqui do Rio de Janeiro. E desde que nós iniciamos a nossa gestão, a gente tinha um marco ético que era zerar o número de óbitos dentro do sistema socioeducativo. Porque no país, né, o número de óbitos dentro do sistema socioeducativo ele é maior do que no sistema penitenciário. Então, a gente veio perseguindo isso ano após ano, esse tempo que a gente está à frente, no sentido de medidas de proteção, no sentido de treinamento, de educação continuada, de todas as pessoas envolvidas no trabalho com o adolescente, no sentido de preservar a vida desse adolescente enquanto ele estivesse dentro do sistema socioeducativo. E nós fomos, como o mundo inteiro, né, pegos de surpresa pela pandemia do coronavírus, né, que é uma família de vírus, né, conhecido desde a década de 60, mas que até então não se havia nenhum relato de infecção em humanos, né? E para a gente foi uma grande surpresa para o mundo todo. Por quê? Porque a gente foi aprendendo a lidar com a Covid-19 com cada caso que a gente foi atendendo. E isso foi com todas as pessoas. Não tinha literatura, não tinha orientação anterior, todas as orientações foram construídas ao longo da pandemia. Então, a cada dia a gente tinha uma novidade, algo para ver, algo para acrescentar. Então, para nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, como a Cristiane falou, né, decreto do governador. Esse decreto gerou no socioeducativo um plano de contingência, na qual foram orientadas diretrizes, né, para que pudesse cada órgão, né, então, fazer a sua estratégia de trabalho, né? E para a gente aqui foi muito importante para a gente, né? A gente ter se lançado em cima dessa questão logo no início, no sentido de proteger a vida do adolescente e dos servidores, né? Nós fomos alertados aqui por uma videoconferência em março que entre a população vulnerável, os privados de liberdade, incluindo o sistema penitenciário e o socioeducativo, era esperado um grande número de óbitos. Isso, de certa forma, nos motivou muito a trabalhar em cima de um projeto de enfrentamento dessa pandemia dentro do sistema socioeducativo. Então, do plano de contingência, nós operacionalizamos 2 planos operacionais, um para os adolescentes, outro para os servidores. Esses planos operacionais, então, eles descreviam os procedimentos, os seus responsáveis, cada responsável por cada momento desse fluxo de entrada do adolescente dentro do sistema. Assim como as medidas de garantia de segurança interna, assim como as questões relacionadas ao fluxo para a rede de atendimento.
Então, dentro desse plano operativo, a gente queria ressaltar, né, o fluxo que foi realizado dentro das unidades. Então, nós tivemos a recepção dos adolescentes. Todos os adolescentes que entraram no sistema, eles ficaram em quarentena, todos. E após esses 15 dias de quarentena, né, os casos suspeitos, né, eles foram colocados em isolamento. Os casos que não foram suspeitos, eles foram colocados, que passaram pela quarentena sem sintomas, eles foram colocados no convívio. Nós fizemos a busca ativa dos sintomáticos nos alojamentos. Isso foi um trabalho intenso, foi um trabalho importante. Buscávamos todos os casos de síndrome gripal dentro dos alojamentos. Os casos suspeitos eram encaminhados, então, para a própria unidade de saúde do DEGASE, que fazia, então, o reencaminhamento desses casos. Precisavam de testagem para o município e a fim também de que fossem feitas as modificações. Um outro passo importante para a gente, que foi de grande aprendizado, é identificar os adolescentes pertencentes a grupo de risco, porque era um pouco diferente da população de adultos, já que a gente, entre adolescentes e jovens, a gente não tem tantas doenças crônicas. Então, a gente ampliou um pouco mais esse conceito de grupo de risco. E assim, além dos quadros respiratórios crônicos, como asma, bronquite, poucos casos que a gente tem, mas é importante assinalar de hipertensão arterial, nós colocamos, né, as adolescentes grávidas, as nutrizes, os adolescentes com colostomia, que é uma questão bastante importante por conta das questões de higiene. Também colocamos os pós-operatórios imediatos, pela internação provisória, a gente recebe muito adolescente vindo de hospital, e esses que vinham de hospital também entravam em quarentena. Então, foi alguns detalhes que a gente foi ao longo do tempo observando, construindo na prática, né, que nos deixou bastante seguros em relação à condução desses casos. Esses adolescentes de grupo de risco, nós comunicamos ao judiciário, né, justificamos o porquê que a gente identificava aquela condição como de risco. Né, e a gente estava respaldado também na recomendação do CNJ, né, de 17 de março de 2020, que apoiava também a saída desses adolescentes, a fim de reduzir a contaminação dentro do sistema e que eles viessem a óbito. Uma estratégia que foi muito importante para a gente foi que nós fizemos algumas portarias, né, algumas resoluções junto com a Secretaria Estadual de Saúde. Isso foi muito importante para dar uma certa envergadura às ações que a gente tinha. Então, não era só o socioeducativo que estava falando, era a Secretaria Estadual de Saúde que estava normatizando, junto com o socioeducativo, as rotinas que deveriam ser feitas com relação ao adolescente. Em relação ao fluxo de proteção e prevenção junto ao Covid, nós tivemos a vacinação de gripe para os adolescentes e servidores. Isso foi importante, uma barreira importante. Também começamos a fazer as notificações, mesmo nos casos suspeitos. Isso foi bastante importante para a gente. Então, nós tínhamos, né, o nosso fluxo era no primeiro momento, né, fazer os adolescentes que chegaram, né, fazer então a quarentena, identificar os casos, isolar os casos, testar os casos, né, fazer os exames complementares, como tomografia na rede. Todos tivemos com os municípios, né, uma estratégia de saúde de referência. Então, todas as unidades do DEGASE, elas tinham uma unidade pública municipal de saúde de referência para os casos de Covid. Então, não foi algo que a gente tivesse um adolescente, não soubesse para onde levar ou o que fazer. Tá?
Outras estratégias que foram feitas foram a suspensão das visitas no socioeducativo, a suspensão das aulas também. As medidas de higienização do ambiente das viaturas, isso foi fundamental. Incluiu também as medidas de higienização dos alojamentos, dos refeitórios, de todas as áreas de trânsito, isso foi fundamental. A disponibilização também de insumos para a higienização correta dos espaços, sabonete líquido, álcool gel, além da oferta, né, dos equipamentos de proteção individual. Isso foi para a gente um grande aprendizado, porque esses equipamentos eles tiveram que ser disponíveis no momento em que havia uma carência desse material muito grande. Então, nós fomos ordenando, né, essa oferta desse material, primeiramente o pessoal de saúde, as equipes de saúde, depois os servidores que lidam direto com o adolescente, os próprios adolescentes, quando tinham que se desligar da unidade, sair para alguma audiência, e hoje a gente já está disponibilizando máscaras personalizadas para os adolescentes. Também nós, entre as medidas de proteção, né, nós fizemos 2 cartilhas, né, uma para os servidores e outra cartilha para os adolescentes, foram trabalhadas amplamente com eles, assim a gente deu orientação, deu instrução. Né? O protocolo operacional 2, como eu falei para vocês, tivemos 2 protocolos operacionais, um foi dirigido ao adolescente e o 2 foi dirigido aos servidores, porque havia muitas questões relativas aos servidores, tanto quem deveria usar os equipamentos de proteção individual, quanto aqueles que deveriam ser afastados do trabalho por estarem dentro do grupo de risco. Né? Então, nós tivemos que fazer fluxo, tivemos que fazer alguns critérios, né? E para a gente foi muito importante ter um núcleo de saúde do trabalhador, né? Que é o único sistema socioeducativo do país que tem essa estrutura. E isso foi muito importante para que a gente pudesse dar uma cobertura aos servidores de orientação, de informação, cadastrar aqueles que estavam afastados, né? E orientar também, orientar e acompanhar os sintomáticos. Bom, esse aí é um retrato, né, dos nossos adolescentes a partir de março, abril, início de maio. Né? Nós tivemos em torno de 400 adolescentes que deram entrada no sistema socioeducativo. Desses 400 adolescentes, todos em quarentena. Desses adolescentes, nós tivemos 2 casos sintomáticos que foram para isolamento e testagem. Né? Desses casos sintomáticos, 9 casos. 12 casos ficaram no isolamento. Desculpe. 12 casos ficaram em isolamento. 4 foram testados. E 4 foram notificados. Tá? Foram testados também. Testados também. Pelo município, né, Ivana? Isso. E nenhum desses adolescentes, eles foram positivados. Tá? Tem uma questão interessante para a gente em relação, né, à Covid-19, que realmente os jovens, mas especialmente os adolescentes, são um grupo de menor risco. Né? Se achava que eles estavam num risco adicional porque estavam em privação de liberdade, né? Porque eles estavam agrupados, mas conforme a gente foi vendo e conforme foi noticiado, né, os adolescentes eles têm um sistema imune bastante competente, mais do que o da criança pequena e muito mais do que o adulto, e tem poucas doenças crônicas. Então, isso foi uma proteção especial epidemiológica própria desses grupos. Em relação às meninas, tá? Nós tivemos ali 16 entradas de meninas, tá? Não tivemos nenhum caso sintomático, nenhum caso de notificação. Lembrar que
tivemos 2 gestantes que foram imediatamente liberadas, tá, por conta dessa situação peculiar. E para nós, a grande questão, até de maior cuidado, foram os servidores, né? Porque o departamento é um departamento antigo, né? Então, ele tem muitos servidores acima de 60 anos. Né? Então, nós tínhamos em torno de 287 servidores ali, acima de 60 anos, dentro do acima de 60 anos, ou dentro do grupo de risco, precisaram se afastar. Tivemos 92 casos sintomáticos e 25 casos, né, Cris, ali que foram confirmados. Tivemos servidores em UTI, servidores graves, tá? Em número de 3 a 4 servidores graves, mas que felizmente conseguiram se recuperar. Isso, agora nós estamos fazendo um teste rápido nos servidores, né? Então estamos chamando esses sintomáticos, que dentro daquela especificação ali que está colocado para fazer o teste rápido, então a gente considera que esse número de confirmados possa aumentar, né? Mas colocamos aí dentro do nosso fluxo toda a medida de proteção, de afastamento, né? Para que pudéssemos então estabelecer um cuidado, né, maior dentro das nossas unidades socioeducativas. Isso é importante porque garantir, né, para os agentes socioeducativos, né, os equipamentos de proteção individual, material de higiene, álcool gel, né, luvas, né, sabonete líquido. Então, foi um movimento muito importante também, né, e que isso mobilizou todo mundo. Mobilizou a firma de limpeza, mobilizou as áreas de saúde. A gente também precisou, né, num primeiro momento, fazer uma barreira com relação aos adolescentes. Né? Então, como nós já falamos, houve suspensão das visitas, das atividades de grupo, das aulas, mantendo os atendimentos individuais com proteção dos técnicos, né, uma distância mínima de segurança. Mas a gente, por outro lado, a gente viu que houve um adoecimento. Houve a Covid-19 dentro da privação de liberdade, houve um sofrimento psíquico. Né? Isso foi bastante importante entre os adolescentes, porque a gente já tinha os casos que eram de transtorno mental ou que se encontravam vulneráveis naquele momento, estavam sendo acompanhados pela equipe de saúde mental, mas nós tivemos muitos casos novos, principalmente dos quadros de ansiedade. Até transtorno do pânico nós tivemos, né? E eles ficavam muito preocupados, né, com os avós, achando que não iam ver mais os avós, achando que iam morrer dentro do socioeducativo. Então, os adolescentes ficaram muito agitados, apesar do acompanhamento da equipe de saúde mental. Nós tivemos alguns casos de automutilação, um caso, né, de tentativa de suicídio. Então, isso foi muito importante, essa questão da saúde mental no socioeducativo nesse momento da pandemia. As estratégias que nós tivemos, né, no momento da pandemia, além, né, das medidas protetivas, né, foi fazer o contato remoto dos adolescentes com as famílias via telefone, WhatsApp, vídeo, Facebook, cartas. Esses contatos eram semanais, isso ajudou muito a diminuir essa ansiedade, essa tensão. Né? A intensificação do atendimento pela equipe técnica desses adolescentes, né, que apresentavam algum sinal de sofrimento psíquico. A visita aos alojamentos, os alojamentos é super importante. Eu digo que é a cereja do bolo, né, que é quando a gente está perto do adolescente, aonde ele está vivendo, né, vendo como é que o grupo está vivendo, quais são as ansiedades, quais são as dificuldades, algumas situações que são próprias do confinamento. Né? Também se intensificou atividades a ar livre, futebol, piscina. Né? Também foram liberadas atividades de pequenos grupos com uso de máscara. Né? Nós tivemos a disponibilização de máscara de pano individual para cada adolescente, guardando a distância necessária de proteção.
Então, cada unidade se organizou através de jogos, projetos de leitura, oficina de artes, dobradura, palavras cruzadas, enfim. Várias estratégias para que os adolescentes pudessem estar saindo do alojamento. Né? E mais recentemente, a gente teve o reinício das atividades pedagógicas realizadas na De escola. uma maneira virtual. De uma maneira virtual. Com toda a proteção. Então, né, assim, né, como a Eliana apresentou, né, assim, como o que significou esse reposicionamento do nosso trabalho, né, para garantir, né, tanto os atendimentos individuais, mas também, né, a proteção do servidor. Né? Então, foram desafios que foram se colocando diariamente, né, até porque, como todos acompanharam, as próprias orientações, né, das autoridades sanitárias modificavam, né, mudavam muito, nós tínhamos que reposicionar todo o nosso trabalho a cada tempo, né, com muita informação, que é uma outra coisa que é extremamente desafiadora, né, dentro de uma instituição, né, que disseminar informações seguras, né, a gente não pode perder de vista que estamos lidando com sujeitos, então as pessoas também resistem a se darem conta da gravidade da situação que estamos vivendo. Então, apesar de disponibilizarmos os EPIs, é comum, né, a gente chegar nas unidades e não ver a equipe usando. Né? Então, são coisas que são orientações que a gente tem que dar diariamente. Né? E para que possamos, então, fortalecer as ações e trabalharmos, né, de uma maneira integrada, articulada. Então, são muitos os desafios. Né? Então, o último ponto, né, que a gente quer considerar, então, agora nessa apresentação é justamente a importância dessa articulação intersetorial com os entes federativos e com o sistema de garantia de direitos. Né? Conforme eu falei no início da minha apresentação, essa é a lógica do trabalho socioeducativo pautada pela incompletude institucional, pelo valor dessas ações, dessa articulação intersetorial. Né? Então, todo o trabalho que a gente veio desenvolvendo ao longo desses anos de implementação da política de atenção nacional, né, de atenção integral à saúde do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, né, em conflito com o adolescente em conflito com a lei, foi extremamente importante para o enfrentamento desse momento, né? Porque nós já tínhamos fluxos definidos com os municípios, né? Porque em cada município onde nós temos uma unidade socioeducativa, né, nós já vimos conversando, já vimos pactuando, né, colocando ali, né, numa conversa com o município o quanto que o município ele é responsável sanitário, né, por aquela medida, por aquela unidade socioeducativa que está no seu território. E que mesmo aquele adolescente que não seja munícipe, naquele momento, ele tem que ter o acesso garantido ao sistema único de saúde, ao cuidado, né, à saúde, né, na sua integralidade. Né? Então, isso foi extremamente importante, porque os municípios já estavam muito próximos. Né? Então, junto, né, assim, com a participação, né, desse grupo de trabalho intersetorial, né, estadual da PNAISARE, né, conduzido aí pela Secretaria Estadual de Saúde, nós tivemos reuniões virtuais, né, com a Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade da Secretaria Estadual de Saúde para avaliação e revisão dos protocolos e fluxos de enfrentamento do coronavírus, né, nesse momento, em cada município onde nós temos uma unidade, sendo que na semi-liberdade, os adolescentes eles foram liberados. Né? Então, já diminuiu muito, né, o fluxo de adolescentes na semi-liberdade. Então, o nosso olhar pode se voltar mais para as unidades de privação de liberdade. Né? Então, conforme a Eliana falou, tivemos a resolução conjunta, né, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria de Educação, né, que regulamentando, né, e falando da importância desse reordenamento do trabalho dentro do socioeducativo, que foi o que fundamentou os nossos protocolos, né, de operacional, né, dentro do sistema socioeducativo, tanto para o adolescente quanto para os servidores.
e notas técnicas, né, também pautadas nas recomendações do CNJ, né, e dentro assim, de como poder garantir o direito do adolescente frente à suspensão das visitas e à suspensão das aulas. Né? Então, são todos assim, debates que a gente veio, né, travando para superarmos essas situações de vulnerabilidade que esses adolescentes se colocam nesse momento, né, de acesso mesmo, né, e tendo que garantir toda a segurança e proteção dos servidores e dos adolescentes. Então, são desafios diários, né, que a gente vem enfrentando. Então, tivemos reuniões virtuais com todas as secretarias municipais, né, Campos, Volta Redonda, Nova Friburgo, Belford Roxo, né, junto com a Secretaria Estadual de Saúde e nós do Socioeducativo. Então, isso fez com que avançássemos muito com a elaboração de um plano de contingência municipal, né, para que o município também tivesse em alerta, né, assim, e todos pudéssemos, então, termos respostas rápidas diante das situações que poderíamos enfrentar, né? E, então, com isso, realmente houve uma força-tarefa e um olhar diferenciado para esse adolescente, né, dentro do sistema socioeducativo, tirando esse adolescente do isolamento, tirando esse adolescente desse lugar da segregação, né, e garantindo o cuidado. Algumas estratégias que foram importantes, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, né, que foi a compra, né, do termômetro laser, dos oxímetros, e a implantação de um questionário de avaliação, identificação e qualificação dos casos suspeitos de coronavírus no sistema socioeducativo. Então, isso foi muito importante. É uma síndrome gripal, então vamos trabalhar o protocolo e classificava, via se estava em situação de risco, se tinha que ser isolado ou não. E essa questão para a gente também do monitoramento da temperatura, não só dos adolescentes, mas como também dos servidores ao entrar na unidade, isso foi muito importante, assim como a gente tem o oxímetro, que entrou também, além da verificação da temperatura, na avaliação desses usuários. Então, a gente teve uma certa segurança importante no manejo clínico, tanto do servidor como dos adolescentes dentro do sistema. Exatamente. Então, outro ponto importante, né, já finalizando, a articulação com o sistema de justiça e com o sistema de garantia de direitos, né, assim, com muita transparência das ações, acesso às informações, sempre trazendo ali, né, todo o sistema de garantia de direitos, o sistema de justiça muito próximos, né, para que pudéssemos estar compartilhando também as nossas dificuldades, né, e tivéssemos, então, possibilidade de estarmos avançando, né, na garantia dos direitos, mas também da proteção desses adolescentes, né. E, por fim, tivemos uma reunião que também foi promovida pela Secretaria Estadual de Saúde, com 26 estados do Brasil e com o Distrito Federal, que foi muito importante, foi muito enriquecedor podermos trocar essas experiências com outros estados do Brasil, que apesar, né, das diferenças, né, que dos nossos estados, né, esse Brasil aí com essa dimensão, né, continental, mas que realmente fez com que vissemos que não estamos sozinhos nesse enfrentamento, né, que temos problemas e enfrentamos dificuldades que são muito similares. Então, poder trocar essa experiência fez também com que a gente pudesse reinventar o nosso trabalho, termos novas ideias e podemos, então, estar seguros, né, de que estamos no caminho, né. Ainda temos muito a percorrer, né, isso vai passar, mas ainda é uma situação extremamente delicada, né, que ainda exige muitos esforços. Então, por fim, antes da gente passar aqui para as perguntas, né, eu queria, mais uma vez, né, prestar aqui o meu agradecimento a toda a equipe da Coordenação de Saúde, que vem trabalhando intensamente, né, na implementação desses protocolos, também na disseminação de informações seguras, na orientação, né, quem está no trabalho remoto, quem está no trabalho presencial. A equipe não mede esforços, né, no sentido de podermos enfrentar essa situação e, sem dúvida,
sairemos disso mais fortalecidos. E também a direção-geral do DEGASE, né, que tem sido muito sensível, né, e também tem dado muita autonomia, transparência das informações. Isso também é muito importante, né, para que a gente possa derrubar os muros do sistema socioeducativo, né, e poder fazer com que possamos estar, né, assim, que a sociedade tenha um outro olhar, né, sobre esses adolescentes que estão dentro do sistema socioeducativo, né. Então, as minhas palavrinhas finais aqui, né, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, juntos somos mais fortes. E agradeço a toda a equipe, né, da equipe de saúde, de todos os profissionais do DEGASE, por acreditar que é possível realizar e que isso vai passar. Vai passar. Obrigada. Então, agora vamos passar as perguntas, né? Eu vou dividir aqui com a Eliana, né? Então, uma perguntinha aqui, né? Foi possível isolar os adolescentes em alojamentos separados? Casos suspeitos, grupo de risco? Como que vocês fizeram? Isso. Como muitos adolescentes foram liberados, inicialmente, nós fizemos um levantamento só para poder falar por que hoje o socioeducativo está relativamente vazio, né? Quando foi deflagrada a questão da pandemia, o que foi combinado, né, com o judiciário? Então, se adiantou muitas audiências, né, muitos relatórios, o que foi possível fazer, né, para antecipar a saída de alguns adolescentes que já estavam próximos de sair, assim também como aqueles adolescentes que já estavam, que eram do grupo de risco, saíram. Então, nós ficamos com um número muito pequeno de adolescentes, relativamente pequeno, né? Daquela superpopulação. Daquela superpopulação. Isso, né? A nossa população é de 2.500, né? Por 2.500, por aí, adolescentes, ficamos com 742 adolescentes. Então, isso permitiu que, dentro do plano de contingência, houve um plano de contingência no DEGASE, da qual os diretores, né, nas suas funções, tinham algumas atribuições. E dentre as atribuições dele eram de alojamento de quarentena e alojamento para isolamento individual dos adolescentes. Então, como a gente estava relativamente com a unidade vazia, isso não foi um problema, né? Lembrando que a gente ainda teve casos de tuberculose, né, nesse meio tempo. Então, que é claro, o caso de tuberculose estava separado do caso de Covid. Então, eu acho que não foi um problema importante, porque nós estávamos com o socioeducativo com um número bem pequeno de adolescentes. Então, como a Helena falou aqui, os alojamentos separados da quarentena, todo adolescente dando entrada, passava pelo que ela falou, né, dessa buscativa, né, pelo profissional de saúde. Era uma triagem, na realidade, a gente tinha 2 questionários. Um questionário de triagem, que era feito pelo técnico de enfermagem, então quando chegava com pergunta mais simples, mas ali tinham todos os sintomas chaves do Covid, sendo aquele adolescente sintomático. Mesmo ele vindo da rua ou de qualquer outro lugar, ele ia para a quarentena. Mas se naquele recepção inicial já se identificasse algum sintoma de Covid, ele ia para o atendimento médico, para a qualificação do sintoma e para o isolamento. Então, em relação ao grupo de risco, nós identificamos, né, e aí fazemos a apresentação ao judiciário, né, fundamentando Todo adolescente que ele entra no DEGASE, ele passa por uma avaliação de saúde médica e da enfermagem. E essa avaliação de saúde, então, é levantada esses fatores de risco. Então, a gente já tinha, né, quando foi declarada a pandemia, sabíamos já quais eram os casos de risco e eles também foram identificados à medida que eles foram entrando. E tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública também sempre se provocavam muito, né, no sentido de informar quantos casos, quantos adolescentes com grupo de risco, para que então também pudesse, né, estarem atentos aos casos que precisariam ser liberados.
Uma outra pergunta, os adolescentes estão usando máscara? E a higienização dos alojamentos e da instituição, né? Conforme nós falamos na nossa apresentação, a higienização de todos os alojamentos, você acha que eu coloquei uma foto, né, onde foi comprado aquele aparelho, né, de higienização, então todos os alojamentos, todas as áreas, né, comuns, elas são higienizadas, as firmas de limpeza disponibilizaram todos os o hipoclorito e todos aqueles que é necessário para fazer a higienização, e aquilo que a empresa não conseguia comprar, nós efetuamos, né, a compra. E eu vou falar do Zé Feliz. Em relação ao Zé Feliz, nós viemos num movimento de avanço, né? Porque no início, a questão dos equipamentos de proteção individual, especialmente as máscaras, né, eram muito restritas. Então, como eu falei, primeiramente, pessoal de saúde, nós conseguimos comprar máscaras e a Secretaria de Saúde também nos forneceu algumas máscaras. Então, nós priorizamos os adolescentes que precisavam ficar em isolamento, os adolescentes que tinham que sair da unidade e também os servidores que estavam em contato direto com o adolescente, né? E, ultimamente, né, agora é que nós estamos dando as máscaras de pano, de uso individual, para os adolescentes. Então, de uso irrestrito entre os adolescentes, o momento tem sido agora. Tá? Anteriormente, a gente teve que fazer uma racionalização muito grande do uso de máscaras, porque realmente não tinha disponível para compra, não tinha disponível para sessão, né? Então a gente teve que priorizar alguns grupos, mas hoje é de uso universal. Alguma previsão para testes de todos os adolescentes? Testar todos os adolescentes, não. Mas fizemos um fluxo com as secretarias, né, municipais, em que esses casos notificados serão testados. Então, é o caso que a gente apresentou ali, né? Até agora tivemos 4 notificações e esses 4 adolescentes foram testados. E todo caso que for notificado, a Secretaria Municipal de Saúde vai testar. Isso é importante porque essas orientações, elas são dadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo município. Então, o município que orienta quem vai testar, quando ele vai testar. E ficou na responsabilidade dos municípios a testagem dos adolescentes. A testagem dos servidores ficou na nossa responsabilidade do sócio-educativo. Qual a orientação para adolescentes que entram na unidade semi-liberdade? Né? Então, nós não focamos muito a nossa fala nisso, mas os profissionais, os adolescentes da semi-liberdade foram liberados para as suas residências pelo judiciário durante o período da pandemia. Né? Então, justamente para uma proteção maior, porque os adolescentes da semi-liberdade, eles circulam mais pela cidade, né? Uma vez que toda atividade é realizada fora da unidade socioeducativa. Então, isso fragilizaria muito mais, né, assim, a circulação desses adolescentes pela cidade. Então, com isso, os adolescentes da sensibilidade não estão, as nossas unidades estão em casa, né, estão em casa, estão sem adolescentes. Há uma liberação ou outra, às vezes, uma passada ali, quando o adolescente é liberado da internação, passar pela sensibilidade, um ou outro, mas não temos adolescentes cumprindo medidas de semi-liberdade nesse momento. Uma outra pergunta sobre o uso adequado da máscara e reforça em que estão mantendo os cuidados aqui. Entendi muito bem. Falar sobre o uso adequado da máscara. Nós fizemos vídeos, né, informativos, né, a equipe do Promoção de Saúde do Trabalhador divulgou nas mídias do DEGAD o uso correto da máscara, fizemos muito material informativo, inclusive da entrada em casa, da saída, de como você poder lidar no grupo de risco, né, quando você tem familiar em casa no grupo de risco. Então, nós investimos muito em todo esse material informativo para a comunidade socioeducativa. Acho que é importante falar da higienização também dos pertences dos adolescentes que vinham de fora. A higienização dos pertences dos adolescentes que vinham exatamente, inclusive do material pedagógico também, né?
E disponibilização das máscaras para os servidores, sim, né, conforme a Helena falou, no primeiro momento, houve o uso racional dessas máscaras, até porque no primeiro momento também a orientação das autoridades sanitárias era de que não era a universalização, né, do uso da máscara, e nós também só tínhamos acesso às máscaras cirúrgicas, então nós restringimos, né, quem usava mais eram os agentes que estavam na condução do adolescente, aquele que estava nos alojamentos mais próximos do adolescente, e os adolescentes sintomáticos. Depois, fomos nos reordenando as novas orientações, e então recebemos doações e efetuamos compras de máscaras não profissionais, que foram então distribuídas amplamente pela comunidade socioeducativa, deixando então as máscaras cirúrgicas para os profissionais de saúde e para os adolescentes sintomáticos, ou quando eles vão, né, para alguma rede de saúde, né, fora da unidade também, para poder garantir uma maior segurança. Participantes poderão ter acesso aos dados apresentados, ao questionário? Sim, poderão ter acesso aos dados que a gente apresentou, nós vamos disponibilizar. E o questionário, se é um questionário de saúde, que você fez referência, podemos disponibilizar, porque inclusive nós estamos elaborando um boletim informativo, né, que vai ser também amplamente divulgado com todas essas informações, também com todos os nossos instrumentos, né, que a gente usa diariamente assim, na rotina do nosso trabalho, na identificação, né, e no rastreamento dos casos. Continuar a distribuição de cartas de máscaras descartáveis, sim, para os profissionais de saúde, para os adolescentes sintomáticos, né, sempre para aqueles que forem, né, que dentro do protocolo está definido que é necessário o uso de máscara cirúrgica ou da N95 por uma proteção maior. Quais as estratégias para diminuir a ansiedade dos adolescentes frente à visita familiar? Foi aquilo que nós falamos, né? Nós utilizamos todas as mídias disponíveis para colocar o adolescente em contato direto com a família. Então, os que tinham telefone, foram por telefone, os que tinham WhatsApp, a gente teve um aprendizado grande porque tinham muitos, né? E a única forma de comunicação com as famílias era através do Facebook. Então, os técnicos se organizavam semanalmente para colocar os adolescentes em contato com as famílias. Isso eu acho que foi a maior estratégia. Além das cartas, como foi falado, do recebimento de fotografias, né? Mas eu acho que a estratégia maior, né, foi eles poderem ter falado diretamente com as famílias. E durante a semana, né, o Dia das Mães, foi feito, né, vídeo com os adolescentes para disponibilizar para as famílias, vídeo das famílias também pudesse trazer para os adolescentes. Então foi um momento assim, muito, muito bacana, né? E uma pena que a gente não pode disponibilizar, mas isso aproximou muito, né? E distensionou também muito as unidades. E também, por outro lado, a gente também permite que os familiares tragam algumas coisas para os seus filhos, né? Alimentos, tem também alguns materiais de higiene, enfim, algumas coisas que os familiares consideram importante, né? Que, assim, através, a gente sabe quanto que através disso passa também uma certa demanda do amor, né? Desses pertences, então a gente garante a entrada disso que os familiares trazem, né? O queiram trazer, mas sempre, né, com muito cuidado de higienização. Em relação à questão das máscaras, né? Nós fizemos um projeto piloto numa unidade com máscaras de pano, porque não tem como você sustentar, né, os adolescentes, né, com máscaras descartáveis, né? Então, a gente fez um piloto numa unidade que foi uma experiência interessante, né, e que vai ser repassada para outras unidades, porque não é simples, né? Para se ter as máscaras, primeiro, né, a direção da unidade tem que concordar,
ela tem que definir quem é que vai fazer a higienização das máscaras. As máscaras têm que ser numeradas, porque elas são individuais. Tem que ter toda uma conversa com os adolescentes, que eles não podem pegar a máscara, né? Colocar no vaso sanitário, que eles não podem pegar as máscaras e colocar dentro das tubulações, que eles não podem trocar. Então, por isso que foi feito um piloto. Então, é possível, sim, a gente já tem doações de máscara de pano, tá? E vai depender até um pouco mais, né? Das direções das unidades, junto com as suas equipes, estarem se organizando, porque máscara nós já dispomos, mas tem que ser feito um fluxo dentro da unidade, inclusive do controle, do recolhimento, porque o menino higienização, e da higienização, porque tem que ser oferecido ou é oferecido para adolescente material para higienização, ou o diretor tem que definir quem vai higienizar as máscaras. Então, por isso que a gente não tem ainda disseminado em todas as unidades, né, essa máscara de pano. Mas nós já temos o Degase, tá? Já está disponível. E o que nós estamos sensibilizando os diretores é que eles façam os fluxos. Exatamente. E nessa unidade, né, que é o GCA, que é a porta de entrada, nessa unidade é difícil fornecermos essas máscaras de pano, porque o adolescente ele passa por ali um tempo muito curto. Né? Então, assim, a higienização dessas máscaras se torna mais difíceis. Né? Mas é uma unidade que, como é porta de entrada, é disponibilizado todos os EPIs e o adolescente nós já colocamos como fluxo, primeiro passar pela equipe de saúde para depois passar pela equipe técnica, para que possa ser disponibilizado ali o EPI necessário. Se for necessário, isso, for sintomático, poder lançar mão da máscara cirúrgica, né, para a proteção, mas o recomendado também é que o profissional o tempo inteiro tome as suas medidas protetivas de uso de máscara e da distância segura no atendimento. A gente vai fazer mais alguma consideração sobre esse período? Esse período foi um período de grande organização. Eu acho que foi o inteiro. Eu acho que nós ficamos mais solidários, nós ficamos mais preocupados um com o outro. Né? Então, eu acho que foi um período de provas importante para o socioeducativo, né? Em especial, onde se esperava, né, que fosse ocorrer uma tragédia, né, dentro do socioeducativo. Essa era a expectativa e realmente, com a ajuda de todos, não há uma pessoa, né, desde a direção até o pessoal da limpeza, todos estão envolvidos nessa questão do enfrentamento da pandemia. Isso, eu faço as minhas palavras da Eliana, né, no sentido de que tem sido um grande aprendizado, né, onde temos aprendido a contar mais uns dos outros e, sem dúvida, sairemos mais fortalecidos. Né? Então, juntos, somos mais fortes. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigado a vocês. A Escola de Gestão agradece a sua audiência e pedimos que nos acompanhe nas nossas mídias sociais e no nosso site. Você curta aí o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. E semana que vem estaremos de volta com uma nova live.